Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia. Bom dia também para você aí de casa, que tem nos acompanhado e também tem buscado o Senhor, e suas orientações através da palavra do Senhor. E eu sei que você vai encontrá-lo buscando, E para começar o nosso dia melhor ainda, nós vamos fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor. E eu convido você também aí de casa a fazer uma oração junto conosco. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos porque o Senhor hoje nos deu a oportunidade da vida, Pai. E nós estamos aqui na casa do Senhor para louvar e estudar a Tua palavra, Pai. Que o Senhor também possa abençoar aqueles que têm buscado o Senhor, têm buscado meditar na palavra do Senhor através dos vídeos do ano bíblico. Que o Senhor também possa abençoar a eles, a sua família, onde eles estejam agora, que pararam neste momento para estudar a palavra do Senhor. Que o Senhor possa administrar o restante do nosso dia, que tudo que formos fazer seja dentro da presença do Senhor e da vontade do Senhor. Agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo ainda que o Senhor vai fazer. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. E nesse momento, pela graça do Deus eterno, nós iremos louvar o nosso Deus com o hino 369. Segura minha mão. Amém. Amém. E agora nós vamos ver mais um testemunho daqueles que têm buscado o Senhor, têm buscado meditar na palavra do Senhor. E não existe nenhuma pessoa que não busque o Senhor e não encontra, E nós vamos ver um testemunho agora de alguém que buscou o Senhor e tem uma bênção para nos contar. Boa tarde, Escola de Profetas. Meu nome é Sueli Fossi. Eu moro na Flórida. Gostaria muito de agradecer o trabalho de vocês. Tem sido uma bênção na minha vida, na vida de minha família, dos meus amigos. A primeira vez que eu vi o vídeo da Maísa no YouTube foi um sermão dela. Depois eu procurei outras coisas e vi também os estudos dela. E aí eu vi o estudo bíblico, até I printed, fiz a cópia do estudo bíblico.
E aqui todos os dias, de manhã ou se não à tarde, quando está gravado, eu vou e volto e começo a estudar. E tenho passado para o meu irmão também, que mora no Brasil, faz 40 anos que ele é adventista. A primeira vez que ele viu o estudo bíblico e os sermões da Maísa, ele ficou muito impressionado. Ele disse que renovou espiritualmente a vida dele. E tenho passado também para minha amiga Olivia, que mora aqui na Flórida, em Porto São Luís também. Ela tem passado para as alunas dela. E, tem sido uma bênção para todos nós aqui. Muito obrigado pelo trabalho lindo, maravilhoso que vocês estão fazendo. Gostaria muito de um dia poder visitá-los. E um abraço grande, que Deus abençoe vocês muito, muito, muito. Um abraço apertado, que vocês ficam com o abraço de Jesus. Obrigado por tudo, tá bom? Um beijinho, fica com Jesus. Tchau, tchau. E que lindo testemunho, né, que o Senhor Jesus Cristo nos deu, que o Senhor Jesus Cristo continue te abençoando, irmã. E é muito bom receber mais um testemunho do Senhor na nossa vida. E nesse momento eu convido vocês aqui da Escola de Profeta, e você também que está em casa, para que nós juntos possamos decorar o texto desta semana, que se encontra lá em João 14, do 13 ao 15. E eu vou contar até 1, 2 e 3, para que nós possamos estar todos em harmonia. Vamos lá? 1, 2, 3... João 14, do 13 ao 15. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14, do 13 ao 15. João 14, do 13 ao 15. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14, do 13 ao 15. João 14, do 13 ao 15. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14, do 13 ao 15. Amém. E agora, fique com a recapitulação do nosso ano bíblico. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Bom dia para você que acabou de chegar aqui. Louvado seja Deus. Espero que você tenha despertado feliz e muito bem. Mas, se você não despertou assim, chegou a hora de você ficar assim. Porque quando a gente abre a palavra de Deus, ela tem esse poder de mudar, né, aquilo que nós estamos sentindo dentro do coração. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Isso mesmo, pegar a sua Bíblia, abrir, estudar e deixar a palavra de Deus te transformar. Eu também quero isso, eu quero receber essa transformação do céu. E hoje nós temos coisas tão lindas para ler, tão lindas. Nós vamos ler, na realidade vamos meditar, pensar um pouco a respeito dos Salmos 103 e 104. Particularmente, esses são os salmos mais lindos da Bíblia. E não só nos Salmos, mas nós também vamos estar lendo Atos, capítulo 6, e também vamos ler Atos dos Apóstolos, que é um livro poderosíssimo, né? E nós vamos estar aqui meditando no capítulo 9, os 7 diáconos. Então, que a bênção do Senhor nos acompanhe, né, ao estudarmos a palavra dele. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Faça aí uma autoanálise, uma avaliação. Como é que tem estado o teu relacionamento com Deus? Eu fiquei pensando muito nisso essa manhã, sabe? Como é que anda o meu relacionar com o Senhor? Como é que tem estado a minha adoração com Deus? Isso é muito importante nós pensarmos, porque aqui o Salmo 103 é exatamente uma expressão de uma profunda experiência com Deus. Isso mesmo, o Salmo de hoje é uma profunda experiência com Deus. E aqui o Salmo vai começar
como uma convocação, vamos dizer assim. Ele diz aqui no verso 1, bendize, ó minha alma. O que é bendizer? O que é bendizer? Ele está dizendo, ó minha alma, bendize ao Senhor. Bendizer é exaltar, não é? É agradecer, é louvar. Imagina isso. E aí ele fala assim, ó, mas bendize de tudo que há em mim. Olha o verso 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Olha que lindo. Tudo que há em você deve ser unicamente para bendizer ao Senhor. Lembra daquele verso? Ame ao Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que há em você. Você tem que amar ao Senhor. E aqui o salmista está dizendo exatamente isso. Eu quero bendizer, agradecer, exaltar, louvar a Deus com tudo que há em mim. Por isso que eu perguntei, como é que está o seu relacionamento com Deus? Porque alguém só faz isso, só se posiciona assim quando está cheio de Deus. Quando vivenciou algo tão íntimo, tão extraordinário com Deus, que o único desejo é louvar e exaltar a Deus, e tudo que há nele é unicamente para isso. Veja como é importante desenvolver a nossa experiência com o Senhor. Agora, se você pegar aqui a partir do verso 3, ele vai dizer as razões por que nós temos que bendizer ao Senhor. Aí ele vai contar da experiência que ele teve com Deus. Olha aqui o verso 3. Por que eu tenho que bendizer ao Senhor? Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades. Uma pessoa só pode falar isso quando ela sentiu o perdão de Deus. Não é não? Você só pode dizer isso, que Deus perdoa todas as iniquidades, quando você vivenciou o perdão de Deus. Ele perdoa todas as tuas iniquidades, sara as tuas enfermidades. Olha aí, você já teve essa experiência de ser curado pelo Senhor? Aqui o salmista está dizendo, vou bendizer, porque Ele cura todas as enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Olha que experiência linda esse salmista teve com o Senhor. Ele vivenciou exatamente isso com Deus e agora ele podia dizer, eu posso bendizer, eu posso louvar, porque Deus é tudo isso. E ele não para por aqui, porque a partir do verso 8 ele diz assim, ó, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo em grande benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Olha que maravilhoso isso. A gente sempre diz aqui na escola, né? O que nós merecemos? Nós merecemos a morte. E o Senhor Deus não nos trata segundo o que merecemos. Ele nos dá muitas bênçãos. Olha que lindo pensar a respeito das coisas que Deus faz por mim e por você. Deixa eu te perguntar, você tem uma lista de agradecimento? Aqui é uma lista de agradecimento, ele está dizendo, Deus perdoa, Deus cura, Deus redime, Deus ajuda, Deus é misericordioso. É uma lista de agradecimentos. Aqui na escola, os alunos são treinados a escreverem diariamente pelo menos 5 agradecimentos pelo dia. O que aconteceu no dia que foi bom? Então você tem que agradecer. E aí eu quero convidar você também a vivenciar essa experiência. Tem uma lista de agradecimentos. Escreve aí as coisas boas que Deus já fez por você. Tenha certeza, isso vai encher o teu coração. E aí você vai poder dizer como salmista, bendize a minha alma, exalta ao Senhor. Que experiência linda, né? E agora avançando para o Salmo 104, que é maravilhoso. Eu não vou ter condição de ler esse salmo por completo, mas você tem condição, porque aqui a gente tem um tempo curtinho para gravar, né? Mas você pode ler em casa, leia, devore cada palavra desse salmo, porque ele é lindo demais. Aqui o salmista continua exaltando a pessoa de Deus, só que agora ele vai redirecionar a atenção dele para a criação. Olha que lindo. O salmo começa dizendo assim, ó, bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Me diga se tem palavras que nós possamos usar para expressar o quão Deus é magnificente.
Não existe palavras. E aí o salmista continua dizendo no verso 2, ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Olha que interessante, aqui nesse salmo vem falando qual é o tipo de roupa que Deus usa. Do que Deus se veste? Olha que interessante, diz que ele é coberto de luz. E olha que lindo, você vai para Isaías 6, quando Isaías tem a visão do trono, diz que a orla das vestes de Deus enchia o templo. Que coisa maravilhosa, que coisa magnificente, como descrever isso, né? Como Deus é poderoso. Olha só o que interessante aqui no verso 3, ó. Põe nas águas as vigas das suas câmeras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Quer dizer que Deus tem um carro, olha que legal. Deus tem um carro, Deus tem um trono e o trono de Deus é móvel, você sabia disso? O trono do Senhor é móvel. E a gente vê ali no Salmo 99 que o salmista, quando vai falar do trono de Deus, diz que ele se assenta sobre os querubins. E isso é confirmado lá em Ezequiel 10. Ezequiel 10 diz que há um carro feito de querubins, um carro feito de anjos, e Deus se assenta sobre eles. Olha que coisa gloriosa. E isso, é muito lindo de estudar sobre isso. Os anjos têm prazer em se curvar e poder carregar Deus. Olha que coisa linda. Que maravilhoso é pensarmos nisso. E aqui esse salmo vem exatamente fazendo as pessoas voltarem a sua mente ao Deus Criador, ao Deus que cria, que mantém, que é soberano. Pensa nas coisas da natureza. Existem coisas na natureza que a gente olha assim e fala, uau, o homem é ínfimo, o homem é pequeno demais. Você olha para os grandes animais e a gente pensa assim, nossa, que medo que me dá do rugido do leão, por exemplo, que não é nem tão grande, né? Mas existem animais poderosos que causam medo, pavor no homem, e Deus está dizendo assim, eles são meus bichinhos de estimação. A gente vê montanhas imensas que o homem leva dias para escalar, e Deus fala assim, eu rego, eu cuido dessas montanhas. Imagina isso, como que é, como Deus é extraordinário. Me diga se tem palavras para expressar. E aqui vai dizendo que Deus estabeleceu os fundamentos da terra. Pensa nisso, o quão Deus é poderoso. Ele estabeleceu o universo e Ele cuida de tudo isso. Ele cuida. E uma coisa muito linda que eu quero que você pense, que está escrito aqui no verso 20 e 27. Eu quero que você pense sobre isso, porque Deus, Ele é tão poderoso que às vezes algumas pessoas pensam assim, que Deus criou esse mundo e ditou regras para todas as coisas e deixou o mundo seguir suas próprias leis fixas. Na realidade, não é bem assim. A realidade é que Deus colocou lei em todas as coisas, mas a sua atenção está direcionada para tudo e cada coisinha acontece pelo agir específico de Deus, pelo poder de Deus de maneira específica trabalhada em cima daquilo. Jesus disse que não cai uma folha de uma árvore sem que Ele saiba, não morre um passarinho sem que Ele não veja. Como é que é isso? A atenção de Deus está direcionada aos mínimos detalhes. Hoje você está aí me ouvindo porque o seu coração está batendo, o sangue está correndo nas suas veias, nas suas artérias. Você está respirando, os seus pulmões estão funcionando, o seu fígado, os seus rins, tudo está funcionando. E isso só está funcionando não simplesmente porque você está vivo. Isso está funcionando porque o poder de Deus está agindo em você. Há poder de Deus para o coração bater. Há poder de Deus para a sua respiração acontecer. Pensa nisso para cada funçãozinha de suas células. Células minúsculas. Há poder de Deus para que ela funcione. Tudo, tudo. Há poder de Deus para que um passarinho viva. Há poder de Deus para que uma planta saia da terra. Gente, isso é lindo demais. E é por isso que aqui no verso 27, que é o verso que eu quero que você se atente, diz assim, ó. Todos esperam de ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Todas as coisas, animadas ou inanimadas, todas as coisas esperam do Senhor o comando, a ordem, o poder.
Como Deus é soberano, como Deus é lindo. Por isso que o salmista diz, bendize a minha alma. Por isso que eu estou te dizendo, como é que está o teu coração em relação ao seu relacionamento com Deus. Porque quando você entende isso e você se relaciona com Deus como o que nós temos, o seu coração palpita, vibra assim de emoção e de vontade de louvar e engrandecer a Deus. Que você seja cheio desse louvor e dessa adoração. E aí nós podemos seguir para o que está escrito lá em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6 é muito lindo. Gente, que história extraordinária. Nós estamos aí acompanhando a história da igreja primitiva. E isso é muito interessante de estudarmos para a igreja atual, né, de hoje, a igreja que nós vivenciamos hoje. É importantíssimo que nós conheçamos como é que se deu a origem da igreja primitiva, como é que eles viviam, por que eles tinham tanto sucesso. Imagina que os discípulos estavam com a missão de evangelizar o mundo e essa já não era uma missão fácil e além disso tudo eles tinham que enfrentar perseguição, chateação, incômodo, prisão. Pensa nisso. Com tudo isso, com toda a dificuldade de pregar o evangelho sem internet, sem câmera, sem carro, sem avião, imagina isso, nós temos tantas facilidades, né? Eles não tinham nada disso. Eles eram homens simples, mas eles eram imbuídos do poder do Espírito. Então já era difícil pregar o evangelho para toda a nação, para toda a tribo, língua, povo, e além disso tudo tinha as dificuldades da perseguição e tudo mais. Só que o relato bíblico aqui em capítulo 6 de Atos diz, ora, verso 1, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, olha isso, com toda a dificuldade que eu estou descrevendo para vocês, a igreja não parava de crescer. Novos conversos, cada dia apareciam novas pessoas, gente sendo alcançada de todo lado, de todo canto. Imagina isso, o poder de Deus estava sobre aqueles homens. E aí a gente começa a entender, a gente precisa de quê mesmo para dar certo? A gente precisa do que mesmo para funcionar? Do poder do alto. A gente não precisa de muita coisa, eles só tinham o poder da palavra de Deus e isso era o suficiente para alcançar corações. Só que nós entendemos que o diabo não fica parado, né? Ele não quer que o evangelho alcance as pessoas. Então aqui diz no verso 1, continuando a leitura, que houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Olha só como é que o diabo faz. Nós, quando estudamos o Desejado de Todas as Nações, vimos que os hebreus, a nação judaica, eles tinham um preconceito terrível com os gentios. Eles não se davam bem com os gentios, eles odiavam os samaritanos, eles não gostavam dos gregos, eles achavam que a salvação era unicamente para eles. Então pensa só, havia alguns sentimentos da nação judaica contra os gentios que eram terríveis, como desconfiança, preconceito. Eles tinham um antagonismo contra essas pessoas, imagina isso. Agora, gregos se converteram, hebreus se converteram, agora estão todos dentro da mesma igreja. E olha o poder do evangelho. O evangelho tem esse poder de quebrar o preconceito, quebrar as desconfianças, quebrar o antagonismo. E foi o que aconteceu. Quando os gregos se converteram e os hebreus também se converteram ao cristianismo, foram deixados de lado todas as dissensões, todas as disputas, todos os olhares meio atravessados. Eles viviam em unidade. Só que, você sabe, né? Quando há união, Satanás se torna impotente. Ele não tem poder dentro de uma congregação que está unida em Cristo. Então, o diabo estava tentando arrumar um jeito de chatear, causar uma desavença, uma discórdia ali no grupo, para que ele pudesse ter poder sobre aquela igreja e eles não cumprissem a missão deles aqui na terra. E aí, ele encontrou. O que ele encontrou? Estava havendo ali uma dificuldade na hora da distribuição dos alimentos. E aí foi se queixado, murmurado, que as viúvas gregas estavam sendo esquecidas. Olha que sério. Eu quero ler para você uma estratégia de Satanás, que você precisa ficar muito atento. Eu acabei de explicar que antigamente eles tinham essa dificuldade dos sentimentos ruins, mas o evangelho quebrou isso.
Agora, quando apareceu um problema, olha o que Satanás estava tentando fazer. O parágrafo começa assim: assim aconteceu, ache aí no seu livro, tá bom? O meu está na página 88. Diz assim, ó: assim aconteceu que, aumentando o número dos discípulos, o inimigo, quem? O inimigo. De onde estava vindo essa contenda? Do inimigo. Não se engane. Murmurações, queixas, contendas vêm de onde? Do inimigo. Conseguiu despertar suspeitas. De onde vêm as nossas suspeitas e desconfianças? Olha isso. O inimigo conseguiu despertar suspeitas de alguns que antigamente tiveram o hábito de olhar com ciúme a seus irmãos na fé. Como é que é? O que o diabo fez? Ele pegou um pecado antigo que algumas pessoas praticavam antes, que tinham o hábito de fazer. Haviam deixado, né, a prática daquele hábito, mas ainda não haviam vencido. E aí ele pegou aquilo que a pessoa fazia antigamente e fez o quê? Tiveram o hábito de olhar com ciúme a seus irmãos na fé e descobrir defeitos em seus guias espirituais. E desta maneira houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Presta atenção. A causa da queixa foi a negligência que se alegava na distribuição diária de alimentos às viúvas gregas. Qualquer desigualdade seria contrária ao espírito do evangelho. Isso é óbvio e estava certo. Contudo, Satanás conseguira despertar a suspeita. Porque, olha, havia um problema? Havia. Mas um problema pode ter muitas explicações. Sim ou não? Mas estava sendo levantando uma suspeita em relação a algum tipo de preconceito, em relação a algum tipo de, não estão dando tanta atenção. Imagina isso. Essas suspeitas vinham da onde? Do diabo. Conseguiram despertar a suspeita. Medidas imediatas deveriam ser tomadas para remover todo motivo de descontentamento, para que não acontecesse triunfar o inimigo em seus esforços de disseminar divisão entre os crentes. Então presta atenção. Olha isso daqui, o quanto que nós precisamos ter cuidado, porque Satanás, ele não muda de tática, ele usa a mesma tática por anos e funciona com algumas pessoas, não é isso? Satanás, ele divide para conquistar, não é isso que nós temos aprendido? E aqui ele estava levantando suspeitas. O que é uma suspeita? É algo real? Você está só suspeitando, você não sabe se é. Havia de fato um problema, mas foi se levantado suspeitas a respeito daquele problema. E aí nós temos que cuidar disso, porque disso veio o elemento de desunião. E aí Satanás consegue ter força para fazer o que com a igreja? Dividir a igreja. E olha só que sério isso. Nós temos que cuidar, né? De hábitos que havíamos desenvolvido na nossa vida passada, que a gente pensa que venceu. Mas nós temos que estar sempre vigiando, porque Satanás pode conseguir uma brecha e nos fazer voltar àquilo que pensávamos que tínhamos vencido. Que seriedade é isso, não? Mas olha só. De maneira imediata, os discípulos se prontificaram para resolver aquilo, antes que aquilo se tornasse uma coisa maior. E você sabe, não se resolve um problema aumentando o problema, né? Não se resolve, a gente tem que buscar a solução. E de maneira pronta, os discípulos apresentaram uma solução. Os discípulos disseram assim: olha, irmãos, não é certo que a gente abandone o ensino da palavra para servir as mesas. Isso não está correto. E você sabe, com o crescimento da igreja se vem uma grande responsabilidade, porque tenha certeza, onde tiver pessoas vai ter problemas, né? Onde a gente estiver enfiado no meio, terá problemas, isso não pode nem ter dúvidas, tem que esperar isso mesmo, problemas. Mas aí então os discípulos falaram: não é correto, vamos fazer o seguinte. Aí veja só o que ele disse aqui no verso 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens. Como que eram esses homens? De boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. E aqui está um lindo princípio sobre liderança. E esse princípio vem de Deus.
Deus pode todas as coisas, Deus não precisa de ninguém. Contudo, Ele delega funções. Ele pode fazer o trabalho do anjo? Pode. Ele pode fazer o meu trabalho, o seu trabalho? Pode, muito melhor do que eu e você juntos. Ou toda a humanidade junto, ou todo o céu junto. Mas Ele delega. Está lá. Essa é a sua parte, essa é a sua parte, essa aqui é a sua parte. Ele delega funções. E aqui estavam agora os discípulos desenvolvendo o princípio do céu. O princípio que Moisés teve que aprender, né, sobre a orientação de Jetro. Moisés, pesado é este fardo que você está levando. Compartilha a tua liderança, escolhe homens para te ajudar. E olha só, não eram qualquer homens, não era qualquer homem. Qual era o tipo de homem que os discípulos disseram que tinham que ser escolhidos? Cheios do Espírito Santo, de boa reputação, cheios de sabedoria. Eu preciso te perguntar, e eu me perguntei isso, tá? Se você estivesse vivendo ali naquela época, será que o seu nome seria apontado como uma escolha desses 7? Você é visto pelo céu com essas características? Você é disponível para o céu te usar dessa maneira, como esses homens estavam disponíveis? Esses homens foram achados. Olha que lindo. E, de fato, o Salmo, acho que 102, vai falar sobre isso, que Deus olha e procura os retos e os fiéis, Ele fica buscando. Será que Ele me acharia? Será que Ele acharia você? Ele achou aqui esses sete diáconos, né? Um deles era Estevão, né? E que poderoso é pensarmos sobre isso. Agora, esses homens, embora estivessem ali com uma função de servir à mesa, de ajudar, essa é a função do diácono, é ser auxiliar, um ajudante. Aqui o texto vai dizer que eles não estavam excluídos de pregar e ensinar a palavra. Olha que sério isso. Às vezes a gente cai na ilusão de pensar assim, eu já canto, eu já fico na recepção, eu já ajudo na ADRA, eu já sou diácono, eu já sou ancião, eu já faço demais. E não, no princípio que no reino de Deus não funcionam as coisas assim. Qual o princípio do reino de Deus? Nós temos como obrigação o evangelismo pessoal, o trabalho pessoal. Todos nós temos a responsabilidade de ensinar a palavra. Ninguém pode fugir disso. Quando a gente estuda a história dos pioneiros da Igreja Adventista, é muito lindo pensar. Diz que a senhora White era uma mulher profetisa, escolhida por Deus, com um trabalho específico. Ela tinha que orientar a igreja que estava ali se formando, ela tinha que receber as visões, escrever livros, mas com toda a responsabilidade que ela tinha diante do céu, ela não se eximia de ter o trabalho pessoal, de ir de casa em casa, de ter contato com pessoas e ajudar pessoas, e evangelizar pessoas. E, inclusive, no livro Evangelismo, nós temos um capítulo que fala só das histórias, né, pessoais dela de missão, de ajudar pessoas. E isso é uma responsabilidade que eu e você temos. Embora eu esteja aqui gravando esse vídeo, embora eu participe desse Ministério Escola de Profetas, eu tenho uma responsabilidade diante de Deus de ensinar a palavra de maneira trabalho pessoal com pessoas e de olho no olho, face a face, você está entendendo? Nós temos essa responsabilidade. E esses homens também, embora fossem diáconos, eles tinham a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. E nós vamos ver que na vida de Estevão foi assim, né? Estevão morreu pregando a palavra do Senhor. E é assim que tem que ser. Agora, nós temos que ter essa consciência que a nossa missão aqui nessa terra é expandir o Evangelho. Você tem essa obrigação, expandir o Evangelho. E aí eu quero ler aqui para vocês o que está escrito aqui num parágrafo que fala sobre o sucesso. Como que nós podemos ter sucesso ao expandir o Evangelho? Aqui na página 90, no parágrafo que começa somente enquanto estivessem. Eu estou aqui falando para você que você tem essa responsabilidade, né, pessoal de evangelizar, embora você faça outras atividades para Deus. Nós temos essa responsabilidade, mas para nós termos sucesso dentro dessa responsabilidade, aqui está o parágrafo que nos diz: somente enquanto estivessem unidos com Cristo, podiam os discípulos esperar possuir o poder acompanhante do Espírito Santo e a cooperação dos anjos do céu. Olha isso.
Olha os ajudantes, olha os teus ajudantes. O Espírito Santo e os anjos do céu. Você quer algo mais do que isso? Você quer mais ajuda do que essa? Olha que lindo. Com o auxílio desses divinos instrumentos, apresentariam ao mundo uma frente unida e seriam vencedores no conflito que eram forçados a manter incessantemente contra os poderes da treva. Enquanto persistissem em trabalhar unidos, mensageiros celestiais iriam adiante deles, abrindo-lhe os caminhos, corações seriam preparados para a recepção da verdade e muitos seriam ganhos para Cristo. Enquanto permanecessem unidos, a igreja avançaria. Olha como é que se avança na pregação do Evangelho. Precisamos estar como? Unidos. Isso mesmo. Formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Nada impediria o progresso. Aleluia! Ela avançaria de vitória em vitória, cumprindo gloriosamente sua divina missão de proclamar o Evangelho ao mundo. Amém? Que isso aconteça, meus irmãos. Aconteça com você, aconteça comigo, aconteça com a gente que está aqui. Nos unamos, porque aí haverá progresso no reino de Cristo. Amém? Aleluia por isso. E olha, aqui nós aprendemos coisas muito lindas. E nós vemos aqui o sucesso da igreja primitiva. Nós vimos que o sucesso era ordem, disciplina, união. Somente assim o evangelho poderia alcançar o mundo inteiro. Agora, de fato, nós precisamos pensar numa coisa muito importante. Há um texto, e nós cremos assim, no livro Evangelismo, onde a senhora White diz que a obra só poderá ser finalizada na terra quando os membros leigos unirem-se aos esforços de seus pastores. É isso mesmo. A obra, para ser finalizada, precisa haver uma união entre liderança e liderados. Aí sim nós vamos impactar o mundo inteiro. E aqueles que são instituídos por Deus como líderes precisam ter em si características que estão descritas aqui em Tito. Tito, capítulo 1, fala das características da liderança que Deus institui. Olha só. Como que tem que ser os líderes que Deus institui? Irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Olha as características que deve possuir alguém que lidera a causa de Deus. E eu não quero que você pense no seu pastor agora. Não quero que você pense no ancião da sua igreja, ou no diretor, ou no diácono. Não quero que você pense em ninguém. Eu quero que você pense em você. Porque todos nós somos instituídos como líderes diante de Deus. Nós somos líderes diante deste mundo. Devemos ensinar ao mundo a verdadeira fé, a verdadeira adoração, a verdadeira vida cristã. E aí eu preciso te perguntar, você tem desenvolvido essas características? Eu tenho que buscar essas características para que Deus possa se usar de mim para impactar este mundo. E aqui no final do nosso estudo, que é uma parte tão linda que encheu meu coração e eu quero que você encha o seu também, o último parágrafo do livro fala exatamente disso. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ele requer que o método e a ordem sejam observados na administração dos negócios da igreja hoje, não menos do que foram nos antigos tempos. Deseja que sua obra seja levada avante com proficiência e exatidão, de modo que possa pôr sobre ela o selo de sua aprovação. Deus pode colocar o selo da aprovação dele sobre a sua vida, sobre aquilo que você faz para ele. Cristão deve estar em união com cristão. Amém?
igreja com igreja, cooperando o instrumento humano com o divino, achando-se cada agência subordinada ao Espírito Santo, em tudo em combinação para dar ao mundo as boas novas da graça de Deus. Você sabe, né? Não existe a igreja da escola de profetas, não existe a igreja de Bezerros, a igreja de Caruaru, estou falando dos lugares aqui perto, mas não existe divisão de igreja. A igreja de tal cidade, de tal distrito, não existe, nós somos todos um só povo. Todos nós, eu, você, não importa qual é a igreja que você congrega, em qual distrito que você está congregando, mas nós todos somos uma só igreja, um só corpo, fazemos parte da mesma família e nós temos que nos ligar, nos unir, igreja com igreja, cristão com cristão, cristão com os líderes, com a liderança, a administração da igreja, para que a obra de Deus avance e as boas novas sejam pregadas. Que o Senhor Deus nos ajude a alcançar isso. Que o Senhor Deus nos una num só pensamento, num só propósito, para que assim a nossa esperança, a bendita esperança da volta de Cristo aconteça, pessoas sejam altamente impactadas e o Evangelho seja levado. Esse é o desejo do céu. E eu quero pedir, Senhor, que esse desejo também seja meu, que também seja o teu desejo, seja o desejo de todos nós aqui. E eu quero orar. Vamos orar juntos pedindo isso ao Senhor? Que Ele nos ajude a alcançar isso? Amado Deus e nosso Pai, quantas coisas ainda precisamos aprender e desenvolver para o benefício da Tua obra aqui nesta terra. Nós queremos implorar que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude, nos reeduque e nos leve a cumprir a nossa obrigação diante do céu. Queremos possuir as características que estão descritas aqui em Tito, Senhor. Nos transforma segundo esse modelo que o Senhor nos apresentou hoje e que venhamos ser cheios do Teu Espírito, cheios de sabedoria, Senhor, como eram aqueles diáconos que foram escolhidos diante de Ti. Pedimos que todo o mal, toda a desconfiança, preconceito, discórdia, tudo isso seja arrancado do nosso coração e venhamos nos ligar uns aos outros para cumprirmos a nossa missão. Em nome de Jesus. Amém. Que esse estudo tenha enchido o seu coração e que estejamos juntos para proclamar o Evangelho do Senhor até Ele voltar. Deus te abençoe.